Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Dedilson Santos. Hoje eu quero fazer um resumo bem rápido com vocês sobre uma matéria que é muito importante, né? Que é o iluminismo. Primeiramente, para a gente não ir estendendo muito, vou fazer com vocês um breve resumo sobre o que é o iluminismo, que é um breve período da história onde todo mundo estava tendo um pensamento diferente, tendo ideias diferentes. Foi um período que o pessoal estava fugindo das trevas, né? O período da iluminação, que para eles era o período da Idade Média, onde o conhecimento era baseado na religião, na Bíblia e essas coisas, né? E ele estava passando por um momento de iluminação onde o conhecimento era obtido através da razão, através do pensamento, através da experimentação, através do método empírico, e é isso, né? O iluminismo aconteceu no século XVIII, que ficou inclusive conhecido como o século das luzes. E a razão para isso acontecer era o aspecto mais importante do iluminismo, né? Que eles defendiam que todo conhecimento tinha que ser construído através do pensamento racional e também da experimentação, né? Porque antes as pessoas não experimentavam, né? As teorias que elas tinham, aliás, elas nem podiam, né? Tudo tinha que ser tirado do preceito religioso, né? E agora eles mudaram de ideia. Começaram a querer fazer experimentos científicos, testar todo, testar todas as suas ideias, né? Então eles trocaram a fonte do conhecimento e foi acontecimento essas ações, né? Foram se afastando mais da igreja e se aproximando mais da ciência, da razão, do seu próprio conhecimento. O maior símbolo do iluminismo foi a enciclopédia, né? Que na época eles fizeram um livro que tentasse conter todos os conhecimentos de tudo no mundo, né? De tudo. Então, os iluministas começaram a escrever a enciclopédia, né? Que foi escrito por um tanto cientistas como filósofos, e foi organizado por um cara chamado Diderot. A enciclopédia ela é muito grande, tem muitos volumes que falavam sobre filosofia, sobre história, sobre música, ciência, tudo, né? Muitas e muitas coisas. E assim ela foi sendo escrita. Inclusive, a igreja foi contra a enciclopédia. Mas mesmo assim, eles continuaram a escrever, publicaram, e ela fez um sucesso muito grande na época. A enciclopédia em si, ela foi muito criticada pela igreja, porque ela não trazia a religião em primeiro lugar, né? Ela trazia como um dos aspectos da filosofia. E isso não agradou muito o pensamento, né, da época. Então, foi muito importante porque a enciclopédia ela se tornou como se fosse um manifesto da época, né? E no século XVIII ele ficou conhecido, como eu já falei, ficou conhecido como período das luzes, que foi que muitas pessoas se incentivaram a fazer ciências, né? Onde nessa nesse período muita coisa foi criada. Além de questionar a fonte do conhecimento, né? E a ciência, no geral, o iluminismo também criticou muitas coisas de uma esfera política, porque no tempo rolava o antigo regime, onde havia muitos regimes absolutistas, onde os reis concentravam todo o poder, né? Onde a sociedade ela era organizada em clero, nobreza e plebe, né? Onde tinha
uma probabilidade muito pouca de onde você poderia subir de classe, crescer na sociedade, né? Onde a sociedade era injusta demais. Aí o iluminismo foi e criticou a situação, né? Os filósofos criticavam muito isso, porque o absolutismo ele era muito injusto na época. Aí temos um filósofo chamado Montesquieu, que ele ficou muito famoso porque ele escrevia alguns livros que defendiam a divisão do poder do Estado em três poderes, né? Que era o legislativo, o judiciário e o executivo. E na época, o poder era todo na mão dos reis. O rei controlava tudo, né? O rei controlava o comércio, controlava o voto, que no caso era dele. E, e nisso, os estados começaram a ficar mais liberais, né? Porque a ideia foi mudando e tivemos outros filósofos também, né? Que tivemos o Voltaire, que falava que tinha que existir uma monarquia, onde o Estado não tinha que existir para servir o rei, e sim o povo. E que todo mundo era igual, todo mundo tinha o mesmo direito, né? Ele acreditava que as pessoas têm que ter os mesmos direitos, mas cada um tem o seu lugar, né? Cada um tem um papel diferente na sociedade. Isso era a ideia dele. Outro filósofo também muito importante para a época do Iluminismo era o Rousseau, né? Que ele tinha um pensamento que o homem, ele no fundo ele era bom, mas quando ele convivia com a sociedade ele ia se estragando, ia se corrompendo, ia ficando egoísta. O pensamento dele, a gente, a gente confundia ele muito com Hobbes, né? Que pregava o contrário. Ele era ele era um cara do absolutismo que falava que os homens eram maus e por causa disso ele tem que dar um pouco do poder pro rei, né? Para que o rei garantisse que ele não se matasse naquela época, porque os homens eram malvados e sua natureza era má, né? Já o Rousseau, que ele é iluminista, ele acreditava que o ser humano ele era bom, que ele tinha uma alma boa, só que ele se corrompia com o convívio social, né? Com o desgaste físico, com o poder, né? Então ele acreditava nisso, né? Que era o contrato social, né? Aí tivemos também o despotismo esclarecido na época, que o iluminismo criticava o absolutismo, mas em alguns estados com a economia mais fraca, mais sensível, mais frágil, ele se viu para fortalecer o absolutismo. E é o que aconteceu. Alguns países como a Espanha, o Portugal, a Rússia, rolou dos monarcas pegar alguns preceitos do iluminismo e aplicarem, né? Para dar uma modernizada na forma de administrar o Estado e acabar dando certo, né? Isso deu certo em alguns países, mas em países como a Inglaterra e a França não aconteceu, não deu certo. A Inglaterra, o absolutismo já tinha acabado e como é, e na Inglaterra não deu certo, como eu disse, e na França o pessoal já estava muito emocionado com as suas ideias, né? Tinha muita influência, eles tinham muitas ideias revolucionárias, que inclusive eles vão levar para a Revolução Francesa.
Então na França essa ideia não deu certo, e a França ficou conhecido como o berço do iluminismo, né? Foi o país que teve maior quantidade de filósofos, foi o país onde o pessoal discutiam essas coisas ao ar livre, num café, num almoço. E é isso, o resumo é isso que aconteceu, né? Agradeço vocês, eu peço que vocês busquem um pouco sobre os filósofos da época. Eu quero também que vocês leiam alguns autores, algumas obras dos autores. Agora eu vou deixar com vocês aqui uma atividade para vocês resolverem, depois que vocês derem uma lida mais aprofundada. E vocês me dão um retorno aqui, tá? Agradeço o tempo de vocês, muito obrigado e até a próxima.